Salve, salve galera, beleza? Eu tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou trazendo pra vocês um vídeo em detalhes sobre o Sword Art Online Gameverse. Eu vou explicar a ordem dos jogos e falar um pouco da sinopse da história de cada jogo. Eu já fiz um vídeo parecido com esse 4 anos atrás, como vocês estão vendo aí na tela. Porém, esse vídeo antigo, eu fiz ele pelo PlayStation 4, galera. Ou seja, eu gravei ele no Play 4 e editei diretamente pelo PlayStation 4. Então o áudio dele não estava legal, naquele vídeo eu não fui tão direto ao ponto, então vocês podem considerar esse vídeo aqui um remake daquele vídeo antigo, com áudio melhor, uma edição melhor e mais direto ao ponto. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá!キリトの言葉は空っぽだった私の隙間を埋めるあったかい気持ちのかけらホローフラグメントなんだね。Galera, a franquia de jogos de Sword Art Online começou em 2013 com o lançamento de Sword Art Online Infinite Moment no Japão. Só que em 2014 o jogo acabou sendo relançado com o nome Sword Art Online Hollow Fragment. O jogo era quase o mesmo do que o original, como eu disse, quase, pois ele trazia uma história nova envolvendo uma nova personagem e mudava algumas pequenas coisas na gameplay. Vocês podem considerar esse jogo uma versão remasterizada com mais conteúdo de história, e esse jogo, por ser a melhor versão, acabou se tornando a versão canônica do Gameverse. Bom galera, mas o que é o Sword Art Online Gameverse? O Sword Art Online Gameverse, ele é praticamente uma versão alternativa da linha temporal que temos no anime e light novel. Aqui nessa franquia dos jogos, vocês têm que entender que eles mudam coisas, eles mantêm alguns eventos e colocam em contextos diferentes. Personagens que só apareceriam futuramente na história aparecem antes, como é o caso de Sword Art Online Hollow Fragment. Vocês vão entender daqui a pouco. Existem personagens que vão morrer na obra original, mas que não morrem aqui no Gameverse, como é o caso da Yuki e do Wiljo. Eu sempre cito esses dois nos meus exemplos do Gameverse para ficar mais fácil o entendimento de forma geral. Então agora que vocês entenderam do que se trata o Gameverse, eu vou falar um pouco da história de Sword Art Online Hollow Fragment. Em Sword Art Online Hollow Fragment, o jogo introduz para o jogador o mesmo enredo da obra original. Porém, chegando no andar 75, o Kirito enfrenta o Kayaba Akihiko e após acertá-lo com um golpe fatal, ocorre um erro no sistema de Sword Art Online. Porém, mesmo após supostamente derrotá-lo, os jogadores não veem a opção de deslogar e são obrigados a seguirem para o andar 76. E após passarem para o andar 76, eles perderam alguns itens e por um motivo misterioso, quem passou para o andar 76 não consegue voltar para os andares anteriores. Como eles não têm opção do que fazer, Kirito e os demais decidem então seguir em frente. Então o jogo se baseia nos jogadores subirem em todos os 25 andares restantes até chegar no 100º andar, que é aí que se inicia a história original de Hollow Fragment. Devo adicionar também que depois de explorar um pouco o andar 76, Kirito se perde em um lugar chamado Hollow Area, que é uma das novidades de Hollow Fragment, e lá ele conhece uma garota chamada Filia, que é uma das primeiras personagens novas do SAO Gameverse, e um enredo interessante vai se formando a partir daí. As personagens novas adicionadas na história, galera, são a Filia e a Estria. Elas vão estar presentes em praticamente todos os jogos a partir daqui. Hollow Fragment também introduz para nós desde o primeiro jogo da franquia a Lifa e a Shinon, que só deveriam aparecer depois na história. Mas nesse caso aqui, desde o início do Gameverse, o diretor dos jogos, o Futami, decidiu colocá-las desde o início. Lembrando, galera, que quem faz a história dos jogos é o próprio Reiki Kawahara. Então não pensem que o enredo dos jogos é só uma loucura do diretor e da Bandai. O próprio Reiki Kawahara que cria a história originais para os jogos do Gameverse. E isso é bem interessante a gente saber que o próprio autor original trabalha junto nos jogos. Hollow Fragment foi desenvolvido pelo estúdio Akuria, que também desenvolveu Hollow Realization futuramente, Alicization Lycoris e por último Last Recollection. Enquanto a Art Jink foi quem desenvolveu o Sword Art Online Lost Song e Accel World vs Sword Art Online. E a Jimps, que é criadora do Dragon Ball Xenoverse, fez o SAO Fatal Bullet. É apenas uma informação extra que eu quero deixar aqui para vocês estarem cientes de quem foram os estúdios que fez cada jogo, beleza? Bom, vamos pro próximo jogo.
Em 2015 tivemos a continuação direta de Sword Art Online Hollow Fragment. Feito pelo estúdio Art Dink, chegava a nós Sword Art Online Lost Song. A história de Sword Art Online Lost Song se passa algum tempo depois dos eventos de Fragment, e nela somos apresentados ao Halo, o Warframe Online. Kirito e seus amigos querem testar o grande update que o jogo ganhou, que vem com novas áreas, e durante suas explorações, Kirito acaba conhecendo uma garota misteriosa chamada Rain, que tem cabelos vermelhos, e também acaba conhecendo uma outra garota prodígio conhecida como Seven, que conduz pesquisas sobre sociedades virtuais formadas em redes online, e que é bem popular entre os jogadores também, ali no jogo de Halo. Ambas as personagens Rain e Seven são as novas personagens do Sao Gamerverse que foram seguindo nos próximos jogos também. E durante a história, Kirito descobre as verdadeiras intenções de Seven durante seus experimentos e decide confrontá-la, e acaba descobrindo sobre sua ligação com Rain, que ambas são irmãs na vida real. Sword Art Online Lost Song tem um enredo simples e sem muitas reviravoltas, porém ele agrada o suficiente para levar os fãs até o fim do jogo. Diferente do anime Light Novel, galera, aqui não temos o Rei das Fadas nem nada do tipo. É uma história completamente diferente e que se passa em Halo. Temos até 16 personagens jogáveis e temos um modo online que cabe até 16 jogadores na mesma sessão. Apesar de trazer uma história mais simples e não com muitas reviravoltas, Lost Song acertou em trazer uma gameplay um pouco mais fluida e melhorar o número de players no modo online. Eu cheguei a platinar esse jogo no PlayStation 4, eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu dou dicas de como platinar ele, e ele é o jogo de Sword Art Online mais fácil de platinar, então eu deixo a recomendação aí pra vocês que gostam de platinar jogos. Bom, agora vamos para o próximo jogo da franquia. Em Sword Art Online Hollow Realization, Kirito e seus amigos estão em uma terra chamada de Ainground, em um jogo chamado Sword Art Origin, que é um jogo feito baseado nos dados de Sword Art Online. Podemos dizer que ele está meio que por cima do Sword Art Online. E após algumas horas de jogo, Kirito conhece uma garota NPC misteriosa chamada Premiere, que não foi codificada no jogo. Kirito e seus amigos prometem proteger Premiere enquanto descobrem a verdade sobre sua codificação nula. No entanto, eles também devem enfrentar os chamados jogadores de cursor azul, que agora caçam NPCs que não podem reaparecer após a morte. Ou seja, se Premiere for morta, ela não voltará à vida. Algo semelhante que acontecia às vítimas de Aincrad em Sword Art Online. Existe também um jogador misterioso chamado Genesis que está se passando pelo nome de Espadachim Negro, que é mais um problema a ser resolvido. O jogo também conta com 3 DLCs de história que introduz novas áreas e também adiciona uma personagem nova da história, que é a irmã gêmea de Premiere, a Tia. Premiere e Tia são as personagens novas introduzidas aqui em Sword Art
Origin e que também foram seguindo nos jogos seguintes. No caso de Tia, ela não apareceu em Fatal Bullet, não faço ideia do porquê. Hollow Realization é considerado por muitos o melhor jogo da franquia. Mesmo com suas limitações sendo um jogo feito para o PS Vita, ele ainda assim não fez feio no PlayStation 4. Ele pegava e aprimorava tudo que a Akuria fez em Sword Art Online e Hollow Fragment. Vocês já devem ter percebido, galera, mas esses 3 primeiros jogos da franquia, eles foram jogos feitos para portáteis, então é por isso que eles não têm tanto investimento assim na parte gráfica e nem na parte de gameplay também. Hollow Realization é disparado o melhor entre os 3 primeiros da franquia, mas ainda assim ele não é tudo aquilo que poderia ser devido a seu orçamento limitado. Hollow Realization também foi o primeiro jogo da franquia a ganhar legendas em português aqui no Brasil. Eu posso até considerar esse jogo uma porta de entrada para muita gente, pois eu sei que muitos jogadores não manjam de inglês para poder jogar o Fragment e o Lost Song. Então muitas pessoas que eu conheço começaram a jogar a franquia pelo Hollow Realization, por ser um jogo mais acessível devido às legendas em português. E sim, eu posso confirmar que ele é um jogo delicioso e um dos melhores da franquia até hoje. A história de Premiere e Tia são bem interessantes tanto na principal quanto nas DLCs. Eu recomendo muito para qualquer fã de Sword Art Online. Dito isso, vamos ao próximo jogo. Em 2017 era lançado o 4º jogo da franquia, Accel World vs Sword Art Online. Mas galera, esse jogo aqui, ele não faz parte do Gameverse, ele é um spin-off dos jogos de Sword Art Online. Eu decidi colocar ele aqui como uma menção honrosa, pois esse jogo aqui, ele é do mesmo estúdio do pessoal que fez o Lost Song, a Art Jink. Eles pegaram toda a experiência deles em Lost Song e trouxeram pra cá e aprimoraram. O gameplay está um pouco mais rápido, podemos agora fazer troca entre os personagens de forma instantânea apertando L1 R1, então não precisa mais ir lá na cidade para trocar o Kirito por outro personagem. Temos 44 personagens jogáveis e ele é uma junção com o pessoal de Accel World. Então quem aí é fã do Heiki Kawahara, gosta de Accel World e gosta de Sword Art Online, é um prato cheio de fanservice esse jogo aqui, pois tem muitos personagens não só de Sword Art Online, mas de Accel World também. E tem alguns personagens específicos que não apareceram na temporada que o anime teve em 2012. Eles só apareceram na Light Novel, mas estão presentes aqui no jogo e com dublagem também. Não ironicamente, galera, a história desse jogo é uma das melhores, se não a melhor dos jogos de Sword Art Online. Tem um debate bom aí pra fazer. Mas, novamente, ele também foi um jogo limitado, já que ele também foi feito pro PS Vita e isso limita ele. Então a gente tem um grande problema aqui, né? Os 4 primeiros jogos da franquia, inclusive o spin-off, que é esse aqui que eu tô falando agora, foram feitos pensados para o portátil da Sony, o PS Vita. E como eles eram exclusivos, o pessoal do Xbox não pôde aproveitar esses jogos e conhecer o Sword Art Online Gameverse. Acho que consigo dizer que o maior erro da Bandai foi fazer essa franquia começar exclusivamente no PlayStation e nunca ter dado o devido orçamento que ela realmente merece. Todos esses jogos, galera, eu considero eles bons à sua maneira no que eles propõem. E em todos eles a gente consegue ver um potencial não 100% aproveitado devido a esse orçamento pequeno e focado pro PS Vita. Eu não vou falar da história do jogo aqui, que ela é um pouquinho complexa de explicar, mas talvez eu faça um vídeo no futuro sobre esse jogo aqui. Eu cheguei a platinar esse jogo no PlayStation 4, foi uma platina difícil, mas eu fiz. Eu recomendo pra qualquer fã de SAO e Accel World e também pra aqueles que gostam mais de SAO e não conhecem muito Accel World, pois dá pra aproveitar o jogo também do mesmo jeito, pela quantidade de personagens jogáveis e pela história que tem um bom plot twist e uma grande reviravolta em suas retas finais. Agora vamos pro próximo jogo que finalmente a Bandai parou de fazer jogos de Sword Art Online focado pro portátil da Sony. あなたの選択と踏み出したその一歩が銃と鋼鉄の世界の運命を左右する。この物語の主人公は英雄ではなくあなた自身だ。ソードアートオンラインフェイタルバレット。
Em Sword Art Online Fatal Bullet temos uma nova proposta de jogo, pois apesar dele se passar no universo de Gun Gale Online, o GGO, o protagonista deste jogo não é o Kirito dessa vez. Ele está sim presente no jogo com seus amigos, mas a gente não vai controlar ele pelo menos por boa parte do jogo. Nosso protagonista dessa vez é um personagem original que nós mesmos, os jogadores, criamos. E ele entra no Gun Gale Online a pedido de sua amiga de infância Kureha, que queria participar do torneio Bullet of Bullets. E após conhecer como funciona o universo de GGO, nosso personagem acaba virando amigo do Kirito e dos demais. E além de já ser amigo da Kureha, que é a personagem nova do Sao Gameverse, ele também fica muito próximo da Zeliska, que é outro par romântico dele durante o jogo, e acaba sendo um amigo bem próximo também de Itsuki, um outro jogador bem famoso em Gun Gale Online. No enredo de Fatal Bullet, nosso objetivo principal é descobrirmos os mistérios envolvendo a nossa IA assistente, a Arfa Sys, e também explorar as novas áreas da nova atualização de GGO. O jogo faz uma junção muito boa da história original com os eventos que já conhecemos no anime envolvendo o Death Gun, que também está presente aqui. O jogo ganhou algumas DLCs e adicionaram mais personagens, como por exemplo Alice e Yujo, e Yuna e Eiji, lá do Ordinal Scale. E uma curiosidade é que por algum motivo a personagem Tia, como eu já tinha dito anteriormente, ela não participou de Fatal Bullet, e ninguém nunca soube explicar o motivo da ausência dela nesse jogo. Bizarro, né? Pra quem é novo no canal, eu fiz uma análise de Sword Art Online Fatal Bullet, comemorando o especial de 5 anos do jogo, e é um dos vídeos mais acessados do canal. Eu recomendo vocês assistirem, pois foi uma análise bem completinha falando de tudo que o jogo oferece, e o que tem de bom e o que tem de ruim. Fatal Bullet é uma sequência direta de Hollow Realization e é o 5º jogo da franquia, deixando de lado, de uma vez por todas, o portátil da Sony, o PS Vita. Foi um jogo que ganhou mais investimento do que os anteriores e ficando bem popular, já que ele também saiu para a plataforma do Xbox pela primeira vez. Dito isso, vamos para o próximo jogo. A história de Sword Art Online Alicization Lycoris é inspirada no arco Alicization, que também existe no anime e na light novel. Só que assim como nos jogos anteriores, aqui conta com uma história original a partir do momento que o Kirito derrota a Quinella. Kirito também conhece Yuji e Alice neste jogo, apesar deles já terem aparecido nas DLCs de Hollow Realization e Fatal Bullet. Como Kirito não tem memórias deles, eu acredito que foram mais pra fanservice mesmo. Apesar de certos eventos serem canônicos, Yuji e Alice em Sword Art Online Hollow Realization não tem relevância, já que estão mais de fanservice, e mesmo nas DLCs de Fatal Bullet, eles também estão lá apenas de fanservice, já que, como eu disse agora há pouco, aqui o Kirito conhece os dois e não tem memória de ambos. Então a conclusão mais óbvia é que eles estavam lá só de fanservice e não são canônicas as presenças de ambos. A nova personagem da história de Alicization Lycoris é uma garota chamada Medina Ortinanos, que quer a todo custo limpar o nome de sua família, que foi chamada de defeituosa pela Administrator, Quinella. O jogo ganha grandes reviravoltas após a derrota de Quinella no capítulo 1, e o foco do jogo passa a ser ajudar as pessoas do Reino Humano a resolver problemas que estão rondando toda aquela região, já que surgem algumas plantas malignas e que estão contaminando todo lugar, atrapalhando a vida do povo. E durante essa história, para resolver esse mistério das plantas bizarras, vamos conhecendo mais sobre Medina e seu passado. E também temos um vilão novo na história, que é o Her Sirian, que tem como objetivo ressuscitar a Quinella. Apesar dos graves problemas de otimização no lançamento e vários bugs, Alicization Lycoris tem uma história ótima e com boas reviravoltas e algumas coisas bem pesadas também, que podem acabar surpreendendo tanto os fãs do universo do anime como os fãs do Gameverse também. O jogo também acabou recebendo 2 DLCs, mas na DLC 2, a segunda DLC paga de Matrikara em específico, adicionaram um novo personagem masculino, que é um jovem garoto chamado Urogo. Então neste jogo tivemos não só a Medina, mas o Urogo também, que acabou chegando na última DLC que foi lançada. E eles se juntaram também ao grupo do Sao Gameverse. Este jogo explora muito bem o Reino Humano e prepara todo o cenário que o jogador deve saber e dá um gancho para a guerra do Underworld, que estava para acontecer a qualquer momento, e que acabou vindo no jogo atual e que lançou agora no último dia 6 de outubro de 2023, o Sword Art Online Last Recollection, que é o próximo jogo dessa lista.
A história de Sword Art Online Last Recollection já começa indo direto ao ponto, já que o enredo principal é focado na guerra do Underworld e o objetivo de Kirito e dos outros é impedir que essa guerra aconteça a todo custo. Aqui, mais uma vez, eles pegam coisas do anime novel, galera, só que mudam o contexto de algumas coisas, adicionam outras. E bom, como vocês já sabem, eu já terminei a história do jogo aqui no canal e eu só posso dizer que é uma aventura épica e marcante para todo fã de Sword Art Online. Assim como nos outros jogos, aqui temos a nova personagem, que é a Dorothy, que é uma garota que vive no território das trevas. E é ela que vem pedir um tratado de paz para os Cavaleiros da Integridade no Reino Humano. Ela faz um acordo com eles e ela vira uma guia para Kirito e seus amigos seguirem em direção ao território das trevas para conseguir firmar um tratado de paz. E assim a aventura se inicia. Durante a jornada a gente vai conhecer mais sobre Dorothy, sobre seu passado complicado e por que ela é maltratada pelos outros habitantes, mesmo sendo uma residente do território das trevas. Além do jogo focar muito nessa questão da guerra não ser algo bom, o jogo explora bastante a questão do território das trevas, sobre suas diferenças, sobre como a lei do mais forte é quem dita tudo lá, e a Akuria soube perfeitamente fazer uma expansão do território das trevas para o universo dos jogos, de forma muito divertida e que faça o jogador se interessar em saber mais sobre aquele lugar, já que no próprio anime a gente sabe muito pouco sobre o território das trevas. Bom galera, é isso, essa é a ordem do Sword Art Online Gameverse, expliquei pra vocês a ordem certinho, falei um pouquinho da sinopse de cada jogo, coloquei o ano em que saiu cada jogo também, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pois foi um vídeo que deu trabalho, eu demorei pra fazer, eu passei o dia todo editando, e eu tenho certeza que ficou muito melhor e muito mais direto ao ponto do que aquele vídeo que eu fiz 4 anos atrás. Lembrando galera, a gente não sabe quando vai ter um novo jogo de Sword Art Online, mas Last Recollection encerrou de forma perfeita a história do SAO Gameverse. A única coisa que nos resta agora é aguardar para ver o que vão fazer com a franquia no futuro. Eu espero que eles não peguem simplesmente e descartem todos os personagens que foram criados aqui pro Gameverse. Acredito que dá muito bem para eles pegar e levar essa galerinha toda para qualquer outro jogo de SAO que existir no futuro. Que eu espero que exista pelo menos, né? E claro, com mais investimento também seria ótimo. E só deixe eu pontuar algo aqui, eu acredito que muitas pessoas não conhecem ou não entendem muito bem o Gameverse por culpa da própria Bandai, já que ela própria nunca se preocupou em explicar isso para os jogadores. Quem teve que entender esse Gameverse foi as pessoas que jogaram e foram acompanhando a franquia durante os anos. Pois vamos supor que uma pessoa que só viu os animes de Sword Art Online vai jogar os jogos e ver aquilo tudo diferente, sem nenhuma explicação nem nada do tipo, vai perder a vontade de jogar. Agora, se tivesse algo mais explicado, falando que desde o primeiro jogo foi uma história diferente e tudo, muitas pessoas conheceriam mais sobre esse Gameverse. Eu acho muito esquisito o quanto a Bandai Japão nunca se importou em realmente explicar isso para boa parte dos jogadores. Eles sabem que o público japonês sabe qual que é a proposta do jogo, mas e pro pessoal de fora eles não se importam muito em explicar. Então é por isso que os próprios jogadores foram meio que entendendo como é que funciona o Gameverse, já que a Bandai mesmo nunca explicou isso daí, como eu falei antes. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje, pra explicar pra vocês, porque como eu disse, a Bandai não explica. E se a Bandai não explica, alguém tem que explicar, não é mesmo? Eu tô vendo, galera, se eu consigo traduzir os jogos de Sword Art Online que não tem tradução, que é o Hollow Fragment, o Lost Song e o Accel World vs Sword Art Online. Então um tempo atrás eu criei um servidor no Discord pra focar nisso daí. Eu vou deixar o link aí fixado nos comentários para quem quiser entrar, mas lembrando que por enquanto o projeto tá lá parado porque eu não conheço ninguém que possa fazer as paradas lá de arquivo lá pra gente poder começar a traduzir. Tem pessoas lá que estão dispostas a ajudar a traduzir, mas a gente precisa de alguém que manje das paradas de programação lá pra gente conseguir acessar os arquivos do jogo. Então se você conhece alguém que manja, ou pelo menos manja um pouco disso tudo, por favor, entra lá e conversa diretamente comigo, tá bom? Imaginem só que épico a gente lançar no futuro tradução pra legenda em português do Hollow Fragment, do Lost Song e do Accel World vs Sword Art Online. Seria incrível pra todo fandom de Sword Art Online. E a última coisa que devo dizer aqui pra vocês é que esse Sword Art Online Gameverse pode não ser muito valorizado hoje em dia, mas daqui a alguns anos muita gente vai valorizar, pois não são muitos jogos baseados em anime que fazem isso e que dura por vários jogos. A gente vê muitos jogos pegando simplesmente a história do anime e colocando no jogo. Não é muitos que têm coragem de fazer uma história boa original, como foi o caso do Sword Art Online Gameverse. Claro que nem tudo foi perfeito, mas eu acredito que foram experiências satisfatórias de modo geral. Se daqui muitos anos for valorizado, eu vou ficar contente em saber, pois é um Gameverse muito subestimado e que merecia mais reconhecimento. Enfim, galera, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixem o like para ajudar, compartilhem se possível e é nóis. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.